Homem-Aranha 94 tem uma adaptação de Guerras Secretas, tem Blade, tem o Homem de Ferro, Madame Teia e muitas outras coisas que vamos falar no resumo de hoje. Vamos falar desse clássico e descobrir por que ele é considerado o melhor Homem-Aranha das animações. Então vem comigo porque hoje é dia de resumo. Vale lembrar que já fiz um resumo do espetacular Homem-Aranha de 2008. E se você gosta do Cabeça de Teia, se junte à família se inscrevendo no canal. Agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. Aqui seguimos a vida de Peter Parker, na Terra 92131. Essa história começa com uma criatura reptiliana vagando e sequestrando pessoas nas sombras da cidade. Há rumores de que essa criatura seja um lagarto humanoide. Peter e Ed Brock entram numa competição para tirar fotos do lagarto, e quem conseguir vai levar $1000 na hora. Peter aceita para ajudar sua tia May. E claro, o trabalho é mais fácil quando você é o Homem-Aranha para investigar e tirar uma foto ao mesmo tempo. Ele descobre que o lagarto é seu professor, o Dr. Curt Connors, cujo experimento para regenerar seu braço decepado deu errado e o transformou em um réptil. Depois de algumas sequências de ação, o Homem-Aranha transforma o Dr. Connors de volta à sua forma humana. E Peter vende as fotos para Jonah Jameson, resolvendo os problemas financeiros da tia May. Então Ed já sabe que Connors era o lagarto, e ele tenta provar para Jonah a verdade. Se eu estiver errado, eu como o número de hoje do jornal. J. Jonas Jameson. Você vai comer cru ou cozido, hein? Rei do crime quer acabar com Cabeça de Teia, então obriga Norman Osborn a eliminar a ameaça que escala as paredes de Nova York. Norman aceita, ou é isso, o Rei do crime pegará Oscorp para si. Norman trabalha junto a Spencer, que constrói um robô chamado Viúva Negra. Flash Thompson está fantasiado de Homem-Aranha e pronto para curtir com a cara de Peter Parker em público, mas ele escolheu a hora errada para se passar pelo Cabeça de Teia. Ele acaba sendo um alvo da Viúva Negra, e no final, Cabeça de Teia resolve o problema. Mas a explosão do local aparentemente causou a morte de Spencer, deixando seu filho Smite trabalhando com o Rei do Crime. Então Smite busca vingança contra o Cabeça de Teia e constrói mais robôs. Homem-Aranha é capturado e ganha uma bomba presa a ele com contagem regressiva. E no fim do episódio ele consegue derrotar os robôs e se livra da bomba. Depois de muita insistência da tia May, Peter finalmente encontra Mary Jane. Um dia depois, o museu da cidade é assaltado pelo Homem-Aranha. Isso rapidamente vira notícia, especialmente para Peter Parker. Na cena do crime, ele encontra Mistério, que cria ilusões para confundir os espectadores. Mistério leva à aparente morte do Homem-Aranha, que é divulgado por Jonah, que aclama Mistério como o novo herói de Nova York. Esses problemas levam Peter a ter pouco tempo, o fazendo perder sua chance com Mary Jane. Então Peter pensa em abandonar a vida do Cabeça de Teia, ainda mais agora que o Homem-Aranha foi dado como morto, mas acaba lembrando do peso das palavras de seu falecido tio Ben. Ele decide investigar mais a fundo e descobre a identidade de Mistério, e é só um cara chamado Beck, que trabalhou em equipes de filmagem de cinema. Homem-Aranha derrota Mistério e limpa seu nome, levando à prisão de Beck. Peter tem um encontro com uma garota chamada Felícia, mas seu encontro é interrompido quando o Dr. Octopus a sequestra e exige dinheiro para o resgate. Na TV ao vivo, Jonah transmite uma mensagem, mas insulta Octavius, fazendo o vilão pedir para Jonah levar o dinheiro pessoalmente. Mas tudo não passou de uma armadilha para o nosso jornalista favorito. Tanto o Homem-Aranha quanto o Peter Parker tentam confrontar Octavius. Homem-Aranha consegue imobilizar os tentáculos de Octavius e salvar Felícia e Jameson, levando à prisão do Doutor. Peter percebe estar sendo seguido enquanto dá um passeio com Felícia, e após ficar sabendo que ela não quer namorar com Peter, ele decide que é melhor ver quem é o suspeito. É aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. Ele impede alguns criminosos e tira umas fotos. No Clarim Diário, ele descobre que o homem que estava seguindo ele noite passada estava às ordens de Jonah Jameson para descobrir como Peter tirava fotos do Homem-Aranha. O nome do sujeito é Matt, que aparentemente nunca se deu bem na vida. Sua nova obsessão é pegar o Cabeça de Teia. Então Jameson aproveita e oferece a Matt uma oportunidade de vingança, levando Matt a se transformar em Scorpion por meio de células de escorpião. Scorpion derrota o Homem-Aranha, mas percebe que ele está mudado, e no fim ele culpa Jameson por sua transformação monstruosa.
Pode parecer impossível, mas Jameson e o Cabeça de Teia unem forças para derrotar Scorpion. E no fim, Felicia fala que um dia eles podem marcar um encontro. Os astronautas John Jameson e Paul Stevenson fazem um pouso forçado quando estão sendo atacados pelo que chamaram inicialmente de Gosma. É uma forma de vida alienígena que se conecta ao Homem-Aranha após salvar os astronautas. O Rei do Crime aproveita a oportunidade e envia Rhino para roubar o meteorito da nave. Ele luta com Cabeça de Teia por um momento e leva o meteorito. Eddie Brock está de volta e tira fotos do envolvimento, colocando a culpa no Homem-Aranha. Então Jameson coloca uma recompensa na cabeça do Homem-Aranha. Nova York inteira está contra o Cabeça de Teia agora. O alienígena então dá uma nova aparência e aumenta as habilidades de Peter, dobrando as chances contra Rhino. No entanto, Peter percebe que está mudado e fazendo coisas nas quais ele nunca faria. Jameson descobre o envolvimento de Rhino no roubo do meteorito e tira a recompensa do Cabeça de Teia. Em seguida, demite Eddie Brock novamente. Peter descobre que o alienígena negro é fraco com fortes ondas sonoras. Ele busca ajuda de Connors e descobre que o alien é um simbionte. Homem-Aranha salva Eddie Brock de um homem chamado Shocker. A luta dos dois leva Peter a se tornar ainda mais agressivo. Percebendo que a culpa vem do simbionte, ele decide se livrar da roupa com a ajuda de um sino. Ele enfim se livra da roupa, mas o próximo hospedeiro é Eddie Brock, que passa a ser o Venom. Homem-Aranha é emboscado por Rhino e Shocker, mas é salvo por Venom. É aquela mesma história de sempre. Venom deseja causar sofrimento ao Cabeça de Teia. Ele tira a máscara de Peter em público, mas o Homem-Aranha consegue escapar. O problema é que Ed conhece Peter e sabe quem são as pessoas importantes para o Cabeça de Teia. Então Peter não tem escolha a não ser combater Venom até o fim. O Homem-Aranha atrai Venom para o local de lançamento do foguete espacial, onde o barulho do lançamento força o simbionte a se separar de Ed Brock. O Homem-Aranha prende o simbionte no foguete e o manda de volta para o espaço. O episódio acaba com Peter e Mary Jane tendo uma noite tranquila. Um novo e ambicioso vilão chamado Duende Macabro é contratado para assassinar Wilson Fisk por Norman Osborn, mas sua tentativa falha com a presença de Peter Parker no evento. Norman fica irritado com a falha de Duende e o demite. Então, Duende Macabro descobre a verdadeira identidade do Rei do Crime e faz um acordo para trabalhar com ele contra o Osborn. Peter aceita dividir um apartamento com Harry Osborn, mas logo no primeiro dia, morando com Harry, o Duende aparece por lá e ataca Peter, e consequentemente a tia May, que estava lá para fazer uma visita. O Duende entrega Harry ao Rei do Crime, mas quando ele atrasa o pagamento, o Duende se volta contra o Rei, fazendo voltar seus negócios com Norman Osborn. Então Homem-Aranha luta diversas vezes contra o Duende Macabro. O Duende acaba retornando ao Rei do Crime, mas ele já sabe que foi traído, levando o Duende a ficar contra Norman e o Rei do Crime. No final, Cabeça de Teia acaba com os planos do Duende e salva Harry a tempo. Somos apresentados ao Camaleão, um criminoso internacional que vive escapando da SHIELD. Jonah Jameson conhece involuntariamente o coronel Nick Fury, que o avisa sobre o Camaleão estar se infiltrando no Clarim Diário para roubar os planos de segurança das Nações Unidas. Enquanto isso, Peter ouve toda a conversa escondido. O grupo da SHIELD começa a agir, mas o Camaleão começa a se transformar em todo mundo para escapar. O Homem-Aranha reconhece o Camaleão quando o mesmo erra no disfarce de Nick Fury, deixando seu tapa-olho no olho errado. Por fim, o Cabeça de Teia salva mais uma vez o dia e Nick Fury agradece pelo serviço. A segunda temporada começa com o Rei do Crime, que busca eliminar o Cabeça de Teia de uma vez por todas, com a ajuda dos criminosos mais populares: Camaleão, Scorpion, Octavius, Mistério, Rhino e Shocker. Mas o Cabeça de Teia aparentemente está perdendo seus poderes, o que acaba complicando na luta contra o Sexteto Sinistro. Então ele vai pedir ajuda do Dr. Connors, que explica que seu DNA está evoluindo devido à picada da aranha. Depois de alguns exames, ele descobre que perdeu seus poderes. Os vilões tentam atrair Peter pegando a tia May, e ele tenta salvá-la sem seus poderes, o que acaba resultando em sua derrota, levando ao Sexteto a tirar a máscara do Cabeça de Teia. Ao ver que é Peter Parker e que na luta ele teve um desempenho ruim, ninguém acredita que ele possa ser o Homem-Aranha. Eles deixam a tia May ir e fazem Peter levá-los ao ponto de encontro do Cabeça de Teia. Peter consegue pegar uma das engenhocas do Mistério e consegue despistar os vilões, e aproveita a chance quando sente que seus poderes estão voltando aos poucos. Enquanto isso, um dos chefões do crime, chamado Silverman, está em apuros por querer lutar contra o Rei do Crime, por ele não conseguir acabar com Cabeça de Teia. Homem-Aranha salva Silverman e consegue deter os vilões, colocando uns contra os outros.
Felícia começa a namorar um cara chamado Michael Morbius, e no final, o Dr. Connors avisa sobre potenciais mutações para o Cabeça de Teia. O manipulador de água chamado Hydro-Man é um ex-namorado de Mary Jane e vai fazer de tudo para ficar com ela. Ao ver que Mary Jane não quer mais saber dele, Hydro-Man ameaça inundar a cidade, mas o Homem-Aranha luta usando atiradores de teia especiais, e no final leva Mary Jane para um encontro em um parque. O Cabeça de Teia teme que sua mutação piore, então vai até um especialista em mutação. Por não usar a porta da frente, o Cabeça de Teia é forçado a lutar contra os X-Men e depois alguns sentinelas na sala do perigo. O Professor Xavier não pode ajudar o Homem-Aranha. Então, mais tarde, em uma conferência da Brand Corporation, o Duende Macabro interrompe o evento. Enquanto isso, Wolverine suspeita do envolvimento do Homem-Aranha no desaparecimento do Fera, e eles acabam brigando. Depois de um confronto entre eles, o Homem-Aranha e Wolverine unem forças para acharem o Fera. O Duende Macabro atrapalha, mas acaba escapando mais uma vez. Depois, o Cabeça de Teia se junta com todos os X-Men para deter Lando, que acabou virando um mutante muito perigoso. E no fim, o Cabeça de Teia aprende o quão importante é contar com os amigos. Então, o Homem-Aranha vai atrás de seus antigos amigos, dessa vez da Doutora Maria, que está tentando fazer uma cura para ele. Ela avisa sobre os riscos que ele pode ter se tomar. Peter armazena o soro em seu armário da universidade, onde Michael Morbius descobre e acaba pegando uma amostra. Morbius usa um soro e um dispositivo neogênico, mas um acidente o transforma em um vampiro. Não demora muito até ele começar a aterrorizar a cidade, alimentando-se de vítimas até que o Cabeça de Teia aparece. No meio disso, o Homem-Aranha continua na possível transformação mutante e começa a sentir dor. Felizmente, Morbius foge. Ele descobre que o vampiro é Morbius e tenta achá-lo e avisar a Felícia para ficar longe dele. Aparentemente, o sol faz Morbius voltar ao normal, e Peter se culpa pelo ocorrido e decide tomar um remédio. Morbius volta a ser um vampiro ao anoitecer. Peter toma o soro na tentativa de voltar ao normal, mas na verdade está acelerando sua transformação, e agora ele tem 4 braços extras. Então ele passa a esconder sua nova aparência de sua tia May. No meio disso, todos somos apresentados ao Justiceiro, que salva uma garota rica de sequestradores. Após muitas reportagens contra o Cabeça de Teia, o Justiceiro decide eliminar o Homem-Aranha. Depois de muita confusão, o Justiceiro acerta o Cabeça de Teia com uma explosão, e quando vai tentar capturá-lo, encontra um humanoide aracnídeo. O confronto de Justiceiro e o Homem-Aranha monstruoso percorre por quase o episódio inteiro, enquanto em outras cenas o Peter está tentando não assustar ninguém. A Doutora Maria contrata Kraven, caçador, para ajudar a capturar o Homem-Aranha. O Justiceiro e Kraven formam uma aliança. Com a ajuda de Maria, eles conseguem devolver a vida do Homem-Aranha de volta. A luta de Homem-Aranha contra Morbius já estava ficando cansativa, mas tudo muda quando Blade, o caçador de vampiros, aparece. Então Blade quer caçar Morbius, enquanto o Homem-Aranha tenta impedir Blade diversas vezes. O problema é que Morbius desistiu de voltar a ser humano e passa a ser um vampiro raiz. A caçada continua e o Homem-Aranha une forças com Blade para deter Morbius. Morbius captura a Felícia e tenta transformá-la em uma vampira, mas seus planos fracassam graças ao Homem-Aranha e Blade. Morbius se transforma por completo e vira um homem-morcego, e dessa vez sem chances de voltar a ser humano novamente. Ele entra em hibernação em uma caverna, e dias depois a notícia do momento é sobre arqueólogos que descobriram a Tábua do Tempo em uma pirâmide antiga, despertando o interesse do Rei do Crime e do Silverman. Todos tentam pegá-la. Smite faz um novo robô e acaba pegando a tábua para estudá-la, mas eles precisam de uma mente mais brilhante para entendê-la. Então Smite tenta capturar Dr. Connors, mas ele se transforma em lagarto quando está sob pressão e foge para o esgoto. Mas Smite captura a esposa de Connors para atraí-lo. E parece que sequestrar esposas ficou popular, pois Silverman manda Lápide capturar a esposa do Rei do Crime, Vanessa Fisk. Homem-Aranha consegue trazer Connors de volta ao normal, mas Lápide chega no laboratório para levar Connors. Lápide consegue levar Connors, e já que Silverman tem a esposa do Rei do Crime, o Rei decide capturar a filha de Silverman, Alyssa Silver, e eles decidem resolver na troca dos reféns. Mas a partir daí começa uma série de conflitos entre as duas maiores gangues da cidade. Na tentativa de ajudar Alyssa, o Homem-Aranha é traído por ela e o captura para levar ao seu pai. Silverman então tem tudo o que sempre desejou. Ele consegue usar a tábua para ficar jovem. Sua sede de voltar ao poder da juventude faz do Homem-Aranha sua primeira vítima. Mas Connors se transforma em lagarto e acaba impedindo Silverman. E para surpresa de todos, Silverman se transformou em um bebê. O conflito acaba e o Homem-Aranha resgata Dr. Connors e sua esposa, enquanto o Cabeça de Martelo entrega a Tábua do Tempo ao Rei do Crime, que posteriormente ordena seu descarte. Então o Cabeça de Martelo acaba vendendo a tábua para o Abutre.
O Abutre é um cara que consegue roubar a juventude dos outros. Após ele ser humilhado por Norman Osborn, ele o ataca para recuperar sua juventude, mas é frustrado pelo Homem-Aranha. É nessas tentativas de impedir o Abutre, o Cabeça de Teia acaba sendo a vítima, deixando nosso herói completamente idoso. Até conseguir reverter a situação, Peter se esconde, mas ele percebe que de nada vai adiantar se ele não fizer nada. Então ele vai até o Dr. Connors. Lá ele é encurralado por Scorpion e o Abutre. Graças a Connors, o Cabeça de Teia volta ao normal. A doença de mutação do Homem-Aranha também é curada. Agora ele não precisa mais se preocupar com a possível transformação em aranha de novo, mas Abutre sim. Ao drenar a juventude do Cabeça de Teia antes, o fez drenar também a mutação. A temporada acaba com Mary Jane desaparecendo de repente. A terceira temporada começa de onde a segunda parou. Mary Jane está desaparecida. A investigação no Cabeça de Teia o leva a um encontro com o Doutor Estranho. Pessoas encapuzadas estão presas mentalmente e trabalhando para um feiticeiro chamado Barão Morto. Mary Jane é uma dessas pessoas encapuzadas. O Homem-Aranha trabalha com o Doutor Estranho para derrotar o Barão Morto, libertando assim Mary Jane do feitiço da mente. Norman Osborn é dado como morto após um acidente no laboratório, deixando seu filho Harry devastado e bravo com os membros do conselho ligado à empresa. Um misterioso novo vilão aparece, chamado Duende Verde. Não demora muito até o Cabeça de Teia entender que o vilão é diferente do Duende Macabro. O vilão começa a sequestrar os membros do conselho. O Homem-Aranha suspeita que Harry esteja por trás desses sequestros, mas no final acaba sendo o próprio Norman Osborn, que havia sobrevivido à explosão e ganhou força aprimorada. Os dois lutam e o Homem-Aranha finalmente salva Norman de uma inundação. Alguns dias depois, Peter é acusado de traição e de vender segredos do governo. Tudo foi orquestrado por Richard Fisk, o filho do Rei do Crime. Peter conta com o advogado Matt Murdock, conhecido também como Demolidor. Os dois trabalham juntos para limpar a imagem de Peter. O Demolidor revela quem é o Rei do Crime. Vemos muitas complicações e muitas lutas, mas Peter consegue sair dessa e ficar livre. Peter descobre no jornal que Harry e Mary Jane oficializaram um noivado. Nesse mesmo momento, ele recebe uma ligação de Smite, querendo entregar o Rei do Crime, mas no meio da ligação, Smite é capturado, e logo depois ele surge completamente reprogramado como um novo robô humano. Ele vai até Norman Osborn e o captura. Harry e Mary Jane também são levados. O Homem-Aranha os segue e descobre que o pai de Smite ainda está vivo, e conta para Smite, o fazendo se unir com o Cabeça de Teia. No final, Mary Jane desiste de Harry após ver uma série de eventos, a qual Harry não tomou iniciativa alguma. O meteorito cai no Central Park e Venom está de volta. Ele acha Ed Brock na prisão e eles se unem novamente. Dessa vez, Venom está trabalhando para Dormammu, um dos maiores inimigos do Doutor Estranho. Para roubar uma sonda interdimensional da empresa Stark, Venom ataca o evento e o Cabeça de Teia se une à máquina de combate. Mas Venom havia se reproduzido quando voltou à Terra. Essa parte do simbionte se juntou a um grande criminoso chamado Cletus Cassidy, que agora se auto-intitula Carnificina. Ashley, a psicóloga de Ed, tenta fazer Ed parar o ataque. Surpreendentemente, Venom entra em conflito e salva o Homem-Aranha das garras do Carnificina, fazendo com que os dois simbiontes se enfrentassem por um tempo, até o servo fiel de Dormammu, o Barão Mordo, os impedir. Após entregar a sonda para Dormammu, Venom e Carnificina lutam entre si novamente e Venom vai embora. Carnificina está causando terror na cidade e o Homem-Aranha não é capaz de derrotá-lo. Então Carnificina pega Ashley, fazendo Venom se aliar ao Homem-Aranha e ao Homem de Ferro também. Os três impedem de Dormammu se libertar de sua dimensão com o sacrifício de Venom. Carnificina também vai parar na dimensão de Dormammu e no final, Tony Stark encerra seus investimentos em pesquisas interdimensionais. Um ex-funcionário de Tony Stark é contratado pelo Rei do Crime para continuar explorando as pesquisas interdimensionais, mas ele acaba acidentalmente ativando o buraco negro e sendo sugado por ele, o tornando o vilão chamado Mancha. Suas habilidades abrem portais onde e quando ele bem quiser. O episódio termina com seu sacrifício para fechar um de seus maiores portais, que poderia destruir o planeta. O Duende Macabro está de volta. Ele pega o dispositivo interdimensional para fazer suas trapaças, deixando o Rei do Crime furioso. Então ele vai até Osborn para forçá-lo a dizer tudo o que sabe sobre o Duende Macabro e ameaça Harry se não contar. O medo de Osborn o faz voltar como Duende Verde. Então temos um duelo entre o Duende Verde e o Duende Macabro, que acaba deixando claro para todos que o Duende Verde é muito melhor. O dia do casamento de Felícia está próximo, mas ela muda de ideia quando descobre que o seu futuro marido é o Duende Macabro. O Duende Verde os captura, mas o Homem-Aranha os salva. Ele destrói de uma vez o dispositivo de abrir portais. O Duende Verde conserta o dispositivo e passa a perseguir o Cabeça de Teia, descobrindo que é Peter Parker. Peter e Mary Jane vão para a festa na casa de Harry, e lá Norman
Jonah ameaça revelar a identidade do Homem-Aranha. Então Peter causa um acidente de propósito. A luta entre eles começa e o Cabeça de Teia fica vingativo após o Duende Verde jogar Mary Jane em um buraco negro. Em seguida, o Duende é sugado pelo buraco negro também. A temporada começa com Jonah Jameson tentando explorar meios para culpar o Homem-Aranha, como sempre. O Homem-Aranha visita Felicia Hardy em busca de conforto, já que ela sabe como é perder alguém, mas acaba lutando contra o Dr. Octopus. O Doutor escapa, mas se junta ao Rei do Crime, e juntos eles descobrem que John Hardy, que é o pai de Felicia, é um dos prisioneiros mais perigosos, e por isso é um prisioneiro da SHIELD. Acontece que John Hardy, mais conhecido como o Gato, tem na cabeça a fórmula para o soro do super soldado, o mesmo usado no Capitão América. Com essa informação valiosa na cabeça dele, o Rei do Crime deseja criar um exército de super soldados. Então, com a ajuda do Camaleão, eles conseguem capturar o Gato. Para convencer o Gato a abrir a boca, o Rei do Crime pega a Felicia como refém. E então Felicia Hardy é transformada em Gata Negra pelo Rei do Crime usando o soro do super soldado. E ela é forçada a cometer crimes por ele e dando de cara com o Homem-Aranha. Gata Negra e o Homem-Aranha salvam John e o Cabeça de Teia o leva de volta para a SHIELD. Depois de ter muitos momentos com Cabeça de Teia, Gata Negra fica sabendo que seu antigo amor foi encontrado. Morbius está de volta e desperta quando Shocker tenta pegá-lo para o Rei do Crime. Homem-Aranha une forças para impedir que Morbius volte à caçada novamente, enquanto eles lutam contra Shocker diversas vezes. Morbius deixa de ser um homem-morcego, mas ainda é um vampiro. Vendo que sua antiga namorada Felicia, agora conhecida como Gata Negra, não consegue parar o sofrimento dele e ele foge. Enquanto tudo isso acontece, Blade está na Europa caçando uma vampira. Ele logo descobre que ela é a sua mãe. Essa vampira vai para Nova York após saber que Morbius havia sido transformado. Ela tenta fazer com que as pessoas sejam transformadas também na mesma maneira que Morbius foi. Mas Morbius tenta impedi-la como redenção. Não vai conseguir derrotá-la e luta ao lado de Homem-Aranha, Gata Negra e Blade. O episódio acaba com Blade continuando a caçar sua mãe, mas para fora da cidade. Então Gata Negra e Morbius se juntam a ele e deixam Nova York nas mãos do Cabeça de Teia. Harry começa a ter alucinações de seu falecido pai. Ele acaba pegando a personalidade do Duende Verde. Sua única missão é destruir o Cabeça de Teia. O Justiceiro está tentando achar o culpado do desaparecimento de Mary Jane. O Homem-Aranha entra na sua lista de culpados, mas sua investigação acaba levando ele na luta do Duende contra o Homem-Aranha. No final tudo acaba e Mary Jane volta misteriosamente. Peter está apaixonado por Mary Jane, então remove sua máscara na frente dela, revelando sua identidade secreta. Ele a pede em casamento e ela aceita. A quinta temporada começa com os preparativos para o casamento. Tia May dá os anéis dela e do tio Ben para Peter, mas Scorpion rouba os anéis e sequestra Tia May. O Homem-Aranha salva Tia May e os anéis. Enquanto isso, Harry se torna o Duende Verde novamente, e dessa vez faz uma parceria com o Silverman, que conseguiu voltar a ser um velho de novo, e tem Smite como seu maior guerreiro. Wilson Fisk e Jameson se oferecem para pagar o casamento de Peter. No dia do casamento, o Duende Verde invade a cerimônia ao lado de Scorpion e de alguns robôs criados por Smite. Homem-Aranha, Gata Negra e o Rei do Crime lutam contra a ameaça, e o Cabeça de Teia tem a ajuda de alguém inusitado. Liz, uma garota que sempre gostou de Harry. Ela coloca juízo na cabeça dele e os problemas acabam. O episódio acaba com um casamento finalizado. Um amigo da família Parker revela a Peter que seus pais eram considerados agentes duplos russos, motivando Peter a buscar a verdade e ir para a Rússia. Peter convence Jonah Jameson a financiar uma viagem com Robbie para descobrir a realidade por trás da morte de seus pais. Mas Peter, na verdade, diz que vai investigar o motivo pelo qual o Homem-Aranha está indo para a Rússia, e Jonah acredita. Descobrimos que Robbie tem um motivo misterioso para querer ir nessa viagem, e começa a agir estranho na presença de Peter. Então ele decide investigar isso também. Eles tentam impedir que um dos contatos de Robbie seja sequestrado por Silver Sable. Robbie e Peter juntos desvendam a verdade e descobrem que os pais de Peter foram heróis da América, mas perderam suas vidas após adquirirem um perigoso dispositivo chamado de Juízo Final, criado pelo Caveira Vermelha. Então dessa vez é o filho do Caveira Vermelha que age. Ele acaba prendendo o Rei do Crime e o Cabeça de Teia. Depois de muita confusão, todos saem do local às pressas para não serem pegos por uma explosão. Cabeça de Teia salva Silver Sable e Peter volta para Nova York, determinado a revelar a verdade sobre seus pais. Robbie leva Peter até o mar para aprender sobre os antigos heróis conhecidos como os Seis Esquecidos.
Ele conta que existia mais pessoas com o soro do super soldado, além do Capitão América, mas para essas pessoas o soro deu habilidades diferentes para cada um. Esses poderes não eram permanentes e eles tinham que usar chaves especiais para acessá-los. Eles trabalhavam juntos com o Capitão América, mas o confronto com o Caveira Vermelha fez com que o Capitão América e o Caveira Vermelha ficassem presos em um vórtice, e após o fim da guerra, os 5 membros restantes foram ordenados a se separarem. Então eles continuaram com suas vidas diárias, enquanto protegiam as chaves que continham seus poderes nos dias atuais. O Cabeça de Teia então procura por esses guerreiros, mas o Rei do Crime envia seus capangas para pegar as chaves. 2 chaves são pegas. Marlo é o Destruidor, um amigo da família Parker e um desses guerreiros. Todos os guerreiros se unem para enfrentar o Rei do Crime, mas falham por conta que seus poderes são sempre temporários. Então eles e o Cabeça de Teia são capturados. Rei do Crime pensou que tinha vantagem, até o filho do Caveira Vermelha aparecer e revelar que o Camaleão era seu espião. Então ele liberta o Caveira Vermelha, mas isso também trouxe o lendário Capitão América de volta do passado também. Eles lutam juntos, até o Caveira Vermelha transformar seu filho no Electro, revelando que seu filho é a verdadeira arma do juízo final, concedendo-lhe poderes elétricos. O poder de Electro é devastador e consegue destruir até mesmo a SHIELD. O Capitão América se sacrifica para derrotar o Caveira Vermelha, e o Cabeça de Teia usa sua inteligência mais uma vez para derrotar seu inimigo. No azar de Peter, ele descobre que Mary Jane é apenas um clone com validade para permanecer viva. Ela foi criada pelo Dr. Miles, e infelizmente a vida dela chega ao fim nesse mesmo episódio. Simples assim. Após perder Mary Jane, Peter é invocado em outra dimensão por Madame Teia e o poderoso Beyonder. Beyonder inicia uma luta entre o bem e o mal, colocando os maiores vilões da Terra em um planeta totalmente livre de pessoas más. Beyonder acelera o tempo em 1 ano e o planeta fica destruído pela vilania. Beyonder então manda o Cabeça de Teia para lá e fala que há um computador especial para trazer os maiores heróis da Terra. Então o Homem-Aranha escolhe o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, o Capitão América e Tempestade para iniciar a guerra entre o bem e o mal. Quem vencer vai para casa. Eles dominam o primeiro lagarto e o faz ficar com a sua consciência humana, adicionando um aliado a mais. Enquanto o Quarteto Fantástico cuida de Dr. Doom, Cabeça de Teia lidera o grupo e traz Gata Negra para ajudar. Eles destroem a base do Caveira Vermelha. Depois, Dr. Doom captura o Coisa e nossos heróis vão ao resgate. Lá eles enfrentam Doom, mas acabam perdendo. Doom suga os poderes de Beyonder e fica tão poderoso que nem ele mesmo consegue controlar suas habilidades. Eles são salvos pelo Coisa e Beyonder dá a vitória para os heróis. Então o Beyonder transporta o Homem-Aranha para uma Nova York de outro universo. Aqui digamos que é o Aranha-Verso dessa animação, onde temos vários Homem-Aranhas. O maior vilão aqui é o Aranha Carnificina, que planeja destruir o universo. Os Homem-Aranhas escolhidos por Beyonder conseguem derrotar o Senhor do Crime e os 2 Duendes. E no final, o Homem-Aranha principal derrota o Aranha Carnificina com a ajuda do Tio Ben de outro universo, e tudo acaba. Cabeça de Teia é levado para um universo onde o Homem-Aranha é um personagem de histórias em quadrinhos, e ele conhece seu criador, Stan Lee. A história acaba com Madame Teia e o Homem-Aranha indo procurar por Mary Jane. E esse é o fim dessa longa jornada. A pergunta que fica no ar é se eles vão retornar com essa animação como fez com X-Men 97. Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de ver um resumo de O Espetacular Homem-Aranha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ser notificado de novos vídeos futuros. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.